Fala pessoal, vou passar para vocês algumas dicas de como a gente fazer uma operação de uma empilhadeira a gás. É uma Hyster de pequeno porte e eu vou fazer um circuito aqui que é o zigue-zague, que é um exercício básico aí num treinamento ou numa avaliação de contratação de empresa, só que vocês vão ter o ponto de vista que eu tenho lá em cima da máquina, tá? Para você ter uma noção aí do que você enxergaria operando uma empilhadeira. Para quem já opera já sabe o que vê, mas para quem não opera talvez seja uma novidade, tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa é a subida da máquina. Então a gente põe mão esquerda aqui, pé esquerdo, aí a mão direita vai na estrutura e a gente subiu. A partir do momento que eu sentei no equipamento, ó, cinto de segurança acoplado. Então eu tenho ali, ó, no caso da Hyster, ela trabalha no sistema Monotrol, tá? Então eu tenho aqui pedal de acelerador e mudança de direção no mesmo local. E aqui eu tenho o freio, tá? Aqui eu tenho o comando, as alavancas hidráulicas, onde eu movimento o garfo, torre e no caso dessa aqui o deslocador lateral. Tenho a manopla do volante, que é obrigatório utilizar durante as manobras. Não é legal espelhar volante, que nem a gente faz aqui com a palma da mão aberta. Eu sou obrigado a segurar pela manopla. E eu tenho aqui o freio de estacionamento, que o pessoal costuma chamar muito de freio de mão. Então a primeira coisa para a gente ligar a máquina, aí você vai observar no painel dela, vê que ela está com o N aceso ali, quer dizer que ela está no neutro, tá? Se ela estivesse com o freio de mão puxado, não vai fazer. Deixa eu ligar ela primeiro, ó. Se eu estivesse com ela desse jeito aqui, ó, ela estaria desligada, mas ela não está desengatada. Então no exemplo da Monotrol, para colocar no neutro, a partir do momento que eu desliguei, ela entra no neutro, mas se eu não precisasse desligar, como que eu colocaria ela no neutro? Porque eu não tenho comando de direção no neutro. Quando eu tenho aquele comando de direção aqui embaixo, eu coloco para frente, para trás ou no neutro. Então no caso da Monotrol, para colocar no neutro, é só puxar o freio de mão, que ela já entra automaticamente no neutro, tá? Assim como eu não consigo engatar ela, se ela tiver com o freio de mão puxado, para desengatar ou colocar no neutro, eu tenho que puxar o freio de mão. E aí para ela ligar novamente, somente estando no neutro, tá? Aí ela ligou. Antes de eu movimentar a máquina, lá na frente, olha lá o garfo, eu tenho que posicionar o garfo, posição de segurança, de 10 a 15 centímetros do chão e a torre reta. A partir desse momento eu piso no freio, libero o freio de estacionamento, tiro o pé do freio e dou um toque leve na direção em que eu vou me movimentar. Eu vou fazer o circuito reto para vocês verem aqui, ó. Vocês estão vendo os obstáculos passando aqui? Então, estando perto do obstáculo para o lado em que eu for virar, quando ele chegar no pneu dianteiro é a hora que eu contorno, ó. Olha a distância que eu estou mantendo. Ó, aí eu desfaço, porque o volante da empilhadeira não é igual ao volante de carro, que a gente solta ele alinha. Então esse aqui eu tenho que desfazer. Se eu dei 2 voltas para fazer a curva, olha lá, ó, de novo, ó, meio do pneu dianteiro, perto do obstáculo para o lado em que eu for virar. Se eu dei 2 voltas para fazer a curva, eu tenho que dar essas mesmas 2 voltas para desfazer a curva, tá? Agora no próximo, nós vamos já entrar no zigue-zague, ó. Meio do pneu dianteiro, contornei. A ponta do garfo lá na frente, quando ela livrar do próximo obstáculo, eu já acerto e passo perto dele desse outro lado. Meio do pneu dianteiro, entrei. Ponta do garfo, livrou do próximo obstáculo, acerto. Meio do pneu dianteiro, entrei. Próximo obstáculo, livrou da ponta do garfo, acerto. É o último, eu contorno ele inteiro, ó. Aí eu volto pro processo, livrou da ponta do garfo, acerto ela e passo. Meio do pneu dianteiro, entrei, livrou da ponta do garfo, acerto ela e passo. E assim por diante, tá? Então essa aqui é a técnica para vocês fazerem o zigue-zague. Caso vocês façam algum exercício aí
em treinamento, ou vocês decidam aí fazer um curso de formação, tá? Em outro vídeo eu vou postar para vocês, eu vou tentar postar para vocês aí como é que é o zigue-zague de ré, tá bom? E aí tem uma outra técnica para ensinar para vocês o zigue-zague de ré. Aí eu não preciso mais operar, parei a máquina, vê que ela permanece engatada? Como que eu faço para colocar ela no neutro? Ó, entrou no neutro, no caso da Hyster. Vou estacionar a máquina e deixar o garfo daquele jeito ali? Jamais. Eu tenho que dar uma ligeira inclinada na torre e abaixar o garfo até ele encostar no chão. Depois que eu fiz tudo isso, eu desligo, aí eu solto o cinto de segurança, vamos descer. Mão esquerda, ó, o pé esquerdo, e aí a mão direita na estrutura do outro lado, desci de costas, tudo bem? E o garfo ficou ali, ó, com a ponta estacionada no chão. E essa aí foi a forma da gente fazer um zigue-zague.